Boa noite a todos, mais uma vez, a paz do Senhor, todos sejam bem-vindos, Deus seja louvado. Gostaria que os irmãos, de início, para ler nossa leitura devocional, abrisse no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, nós iremos ler apenas um verso, o verso de número 41. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 41, diz assim a palavra do Senhor: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É um verso conhecido da igreja, porque justamente ele se encontra num contexto muito importante para a nossa história cristã, que é quando Jesus está prestes a ser entregue aos judeus. Ele se encontra em oração junto com os seus discípulos. E num momento tão importante, da qual, estando prestes a ser entregue para morrer por cada um de nós, ele convoca os seus discípulos e, no convocar, eles se reúnem em um local que era comum de oração para os judeus e para Jesus e seus discípulos. E no momento em que Jesus ora ao Pai, pedindo que, se fosse possível, se por acaso, diante de todo o plano de Deus que já estava traçado desde a eternidade, houvesse uma possibilidade da qual ele não bebesse desse cálice, que acontecesse isso, mas que não cumprisse o que ele estava pedindo, mas sim a vontade do Pai. E nesse momento tão doloroso, porque Cristo era homem e sentiu toda a dor e peso que estava sobre ele, pois nesse momento estava sendo imputado sobre ele todos os pecados dos que haveriam de crer. E ele convoca os seus discípulos, e principalmente os 3 principais discípulos. E no momento da oração, após Jesus orar, e ele se recobra aos seus discípulos, e os seus discípulos, ao invés de estar orando com o Senhor, se encontra dormindo. Por isso, Jesus, no verso número 41, lança essa exortação a Pedro, Tiago e João: vigiai e orai. A oração, de fato, é a ação principal que o cristão pode fazer. Mas a oração sem a vigília se torna fraca. A vigilância, que é a atenção, não apenas estar acordado para orar, mas é a vigilância espiritual, estar atento a todas as circunstâncias, pois em todas as circunstâncias nós devemos orar. Não podemos escolher momentos para a oração, mas assim como o próprio apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Tessalonicenses, que devemos orar sem cessar. Precisamos entender que nós estamos em guerra, irmãos. E a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Nessa guerra, nós pelejamos, mas quem vence essa batalha é o Senhor. Mas o Senhor alcançará a vitória nessa batalha utilizando-nos. E olha que honra é ser utilizado pelo Senhor nessa batalha. E como Ele irá nos utilizar? Por meio da oração. Então, não façamos como os discípulos que dormiram, não vigiaram, não oraram, não estavam intercedendo junto ao Mestre. Nesse momento, o Mestre carecia das orações dos seus discípulos. Hoje, somos nós que carecemos
do Senhor. E Ele está constantemente à destra do Pai, intercedendo por nós. E não apenas Ele, mas o Seu Espírito que habita em nós, ora e intercede também por nós, com gemidos inexprimíveis. Então o que cabe a nós? Tomarmos o exemplo do nosso Senhor e vigiarmos e orarmos constantemente, porque de fato, irmãos, o Espírito está pronto. A obra que Deus fez em nós de nos dar vida e podermos ter comunhão com Deus, Ele está preparado para isso, para nos relacionarmos com Deus e por meio da oração mantermos comunhão. Mas se dermos lugar à carne, estaremos dando vantagem ao nosso adversário. Portanto, nessa noite, que o Senhor possa falar ao nosso coração, conduzindo-nos a interceder pelos nossos irmãos desta casa e por demais necessidades de conhecidos nossos, que carecem de oração. E nessa noite o Senhor lhe trouxe não apenas para ouvir da sua voz, mas para que o Senhor ouça a sua voz em oração. Então que nessa noite possamos ficar de pé para podermos iniciar, já continuando o culto com oração, e eu convoco o pessoal do Ministério de Louvor para se preparando. E nesse momento da oração nós iremos pedir que nessa noite o Senhor possa ouvir a nossa oração e nos usar como intercessores para a glória do seu santo nome. Amém? Oremos. Deus bendito, eis a tua palavra, Senhor, que fala conosco já de início nessa noite, nos recobrando, ó Senhor, a pensarmos da forma como nós estamos diante de Ti, na vigilância e na oração. Ó Senhor, livra-nos, ó Deus, do mal, livra-nos da tentação, mas nos coloca, ó Senhor, na brecha, como soldados, ó Senhor, prontos para a batalha. Ilumina, Senhor, nossa mente e coração e dá-nos, ó Senhor, fogo, ó Senhor, fervor, para que ao olharmos para Ti, Senhor, olharmos para a Tua cruz e clamarmos o Teu santo nome, assim como o Senhor foi com Daniel, que assim que ele começou a orar, a ordem já saiu. Ó Deus, manifesta o Teu poder sobre nós nessa noite e glorifica o Teu santo nome, ó Deus, sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Nesse momento, cumprimente o seu irmão que está aí ao seu lado, dê a paz do Senhor e vamos louvar ao Senhor nosso Deus, pois Ele é digno. Vamos orar, irmãos? Oremos ao Senhor. Deus de toda graça, de toda bondade, com alegria, ó Deus, em nosso coração, apresentamos diante de Ti as nossas ofertas e dízimos, ó Senhor, porque entendemos, ó Pai, que Tu és tudo para nós, e tudo que temos, ó Senhor, não vale o que Tu mereces, ó Deus, ainda que entregássemos, ó Deus, toda a nossa vida, mas em gratidão, ó Senhor, colaboramos com essa obra para a glória do Teu nome, para que Teu Evangelho, ó Deus, continue sendo ministrado nesse lugar, para o suprimento dessa casa e para abençoar, ó Senhor, nossos irmãos que se encontram carentes. Ó Deus, receba a nossa gratidão e nos dê, ó Senhor, Espírito, ó Pai, de sabedoria para administrarmos, ó Senhor, essas finanças para a glória do Teu nome, para que cada vez mais, Senhor, vidas se rendam a Ti por meio dessa casa. Contemple também, Senhor, nossos irmãos que se encontram desempregados, que estão, ó Deus, impossibilitados de ofertarem ao Senhor de forma financeira, mas que em seus corações, Senhor, eles estejam dispostos a ofertar as suas vidas para o Senhor, pois nós pertencemos a Ti, ó Deus. Receba, ó Deus, a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Bendito seja o nome do Senhor. De início, as crianças que estão no culto podem se dirigirem para suas salinhas. Bendito seja o Senhor.
E vamos para os nossos avisos. Como já cientes, todos nós, mas para nosso conhecimento daquilo que haverá de acontecer nessa semana. Nessa próxima sexta-feira, logo pela manhã cedo, teremos a nossa reunião de oração. Então, os irmãos que estão disponíveis, no horário da manhã, a partir das 6 horas, temos nosso momento de consagração e oração ao Senhor. Domingo, não haverá escola dominical, porque pela graça do Senhor nós iremos batizar novos irmãos. Então, louvado seja Deus por isso. E a igreja vai estar disponibilizando, a partir das 8 horas, aqui um ônibus para levar os irmãos que não têm transporte ou desejam ir, porque nesse momento, né, de gasolina, quem quiser vir de ônibus é uma oportunidade. Mas todos estão convidados, e bom seria que todos nós, como igreja, pudéssemos presenciar tamanha obra que haverá nesse próximo domingo pela manhã. Então não haverá escola dominical, todos estão cientes, mas em compensação teremos uma manhã abençoada de batismo. Também no domingo à noite, culto de louvor e adoração, teremos a ceia do Senhor. Então todos estão convidados para vir celebrar o Senhor, e também os nossos irmãos que irão se batizar também terão a oportunidade. Então fica a recomendação, a convocação para todos os irmãos estarem no culto, e também lembremos, irmãos, de trazer as nossas ofertas, os alimentos para ajudar os nossos irmãos que se encontram necessitados. Muitas vezes nós não sabemos a quem essas ofertas estão sendo dadas, mas o Senhor sabe. Muitos irmãos carecem de nossas ajudas. Deus tem nos dado tanto, e nós, como a própria palavra nos diz e nos ensina, que de tudo que Deus nos dê, que possamos dividir com os nossos irmãos. Amém? Dando continuidade ao culto ao Senhor, nós vamos para o nosso momento de oração. Então você que se encontra nesse lugar, tem condições de se pôr de joelhos ou assentados, mas nós iremos ter o nosso momento de oração. E temos muitos pedidos, graças a Deus. Então que possamos nos levantar como intercessores nessa noite. Amém, irmãos? Então, concorde comigo nesse momento de oração. Oremos ao Senhor nosso Deus. Bendito Deus, nós te amamos, ó Senhor, e declaramos diante de ti, Senhor, a nossa total dependência, Senhor, do Senhor. Precisamos de ti, ó Deus. Não há, Senhor, em nós força nenhuma, nem poder algum, mas no nome e na autoridade que há, no nome de Jesus, nós nos recobramos diante de ti, Senhor, diante desse caderno, ó Pai, de oração, não apenas pelas orações, ó Deus, que foram feitas nesse dia, mas por aquelas que já estão escritas nesse caderno. Oramos também, Senhor, pelas orações que estão nesse momento sendo feitas, Senhor, pelos nossos irmãos em todo o mundo. Ó Deus, pelos missionários que se encontram no campo, pelos perdidos, pelos pastores, pelas igrejas, ó Senhor, que carecem de obreiros. Ó Deus, pelos ministros do Senhor, ó Deus, que se encontram em depressão, pelos ministros do Senhor, ó Deus, que se encontram presos, ó Senhor, por conta da Tua palavra. Intercedemos, ó Deus, pela Tua igreja, pois ela é Tua, Senhor, comprada pelo sangue do Teu Filho. Rogamos a Ti, ó Deus, que Tu tenha misericórdia da Tua igreja. Ainda, Deus, que seja bem-aventurado para nós, ó Senhor, sofremos pelo nome de Cristo, mas Tu nos conheces, ó Senhor, e sabe a nossa fraqueza. Então, Senhor, nesse momento de tamanha dor, nos console, ó Senhor, que Teu Espírito venha ao nosso coração e traga paz, ó Deus, ao nosso coração, visitando, ó Senhor, cada necessidade de nossos irmãos, não apenas, ó Senhor, dessa congregação, não apenas, ó Senhor, dessa denominação, mas de todos os nossos irmãos, aqueles que neles habita o Espírito do Senhor. Ó Pai, os visite nessa noite.
E em todo lugar, ó Pai, em que um crente se dobra diante de Ti nessa noite, que o Senhor possa ouvir a sua oração, ainda que ele esteja sozinho, ainda que ele não abra nem a sua boca, ó Deus, mas o Teu Espírito contempla a nossa mente, contempla o nosso coração, e nós cremos, ó Senhor, que o Senhor nos ouve nessa terra. Ó Deus, por isso nos debruçamos, ó Senhor, diante de Ti, para que o Senhor venha sobre nós e faça a Tua boa vontade, ó Deus. Rogamos, ó Senhor, a Tua vinda, Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Esperamos, ó Deus, e ansiamos a Tua volta, pois nenhum problema daqui, ó Pai, que está escrito nesse caderno se compara com a Tua volta, ó Deus. Por isso rogamos a Ti, Senhor, que primeiramente arde em nosso coração o desejo de que o Senhor volte, de que almas, ó Senhor, se dobre diante de Ti, que o nosso coração, ó Deus, não esteja de forma alguma voltada para os nossos desejos, para os nossos anseios, ó Senhor, mas que seja para o anseio do reino, para a vontade do Senhor. Nos livra, ó Senhor, de ter tamanhas orações, ó Senhor, orgulhosas diante de Ti. Ensina-nos, ó Deus, a orar. Ensina-nos, ó Senhor, a amar uns aos outros, a amar ao Senhor, a amar aqueles que estão em nosso trabalho, a amar aqueles que estão nas universidades, nas escolas, nas esquinas, nos bares, nos hospitais, nos presídios. O Senhor nos levantou, Senhor, para proclamarmos o Teu Evangelho, não apenas com palavras, mas com ação, ó Deus. Não nos deixes, ó Senhor, ser uma igreja parada e morta, mas aviva, Senhor, a Tua obra no meio dos tempos, ó Deus. Levanta homens, ó Deus, e mulheres tementes ao Senhor. Ó Senhor, levanta, Senhor, o Teu remanescente nessa casa. Faz, ó Deus, sobre nós a Tua boa vontade. E assim, ó Deus, como o Senhor tem nos levantado nessa noite, queremos interceder por esses pedidos. Ó Senhor, pela recuperação do pai da nossa irmã Valdenice, que o Senhor alcance, que o Senhor possa trazer bom êxito, ó Senhor, à saúde deste homem. Por Neuza, Senhor, e o pedido, ó Senhor, é por conversão. E, ó Deus, só Tu podes fazer isso, ó Senhor. E a Ti oramos, ó Deus. Pois Tu és, ó Senhor, o Senhor da graça. E se Tu quiseres, ó Senhor, ainda esta noite, o Teu Espírito pode visitá-la e revelar a Cristo. Mas Tu podes também, Senhor, levantar uma voz nessa terra para proclamar o Evangelho a esta mulher. Ó Deus, Tu podes, ó Senhor, fazer o que nós não podemos. Tu podes fazer, Senhor, o que o profeta da casa não pode. Tu podes levantar o Teu profeta. Tu podes levantar, Senhor, um homem e uma mulher de Deus para proclamar o Teu Evangelho. Pois a salvação pertence ao Senhor. Mas rogamos a Ti, ó Deus, que Tu tenhas misericórdia desta alma, pois o Senhor a conhece. Ó Deus bendito, também Te pedimos, ó Senhor, pela vida de Creuza e de Larissa, ó Senhor, que se encontram, ó Senhor, ansiosas, sofrendo, ó Senhor, por angústias e ansiedade. Ó Deus bendito, quantas pessoas, Senhor, têm sofrido deste mal, sofrido, ó Pai, por circunstâncias que nem vão existir muitas vezes. Ó Senhor, alegra a alma dessas mulheres, ó Deus, pois a alegria do Senhor, de fato, livra-nos de toda dor e ansiedade. Ó Senhor Jesus, tenha misericórdia dessas vidas e traga paz aos seus corações. Faça-os, ó Senhor, se dobrarem diante de Ti, para a honra e glória do Teu santo nome. Contemple também, Senhor, a vida de Odi e Ingrid, ó Deus, que se encontram enfermas. Ó Deus, elas estão com câncer. Deus bendito e eterno, Tu, Senhor, Criador da vida, Tu que conheces, Senhor, a vida dessas mulheres. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. Que por meio disso, ó Pai, Teu nome seja glorificado.
Pois ao homem, ó Deus, é incapaz e é impossível tal obra ser sanada. Mas ao Senhor não há impossíveis, ó Deus. Para ti, Senhor, tudo é possível, porque só basta uma palavra tua, Deus, e nada mais. Pois com uma palavra só, tu criaste todas as coisas. E tu és poderoso, ó Senhor, para restaurar a saúde dessas irmãs. Tu és poderoso, ó Senhor, para visitar o enfermo nesta noite e transformar a vida dele, ó Senhor, para a glória do teu nome, se assim tu quiseres, pois tu és soberano e age como tu queres. Mas rogamos a ti, Senhor, a tua misericórdia. Rogamos também, ó Senhor, pelas famílias, pelos casais, pela família de Zefinha, pela família de Cristina, pela família do irmão Glauber, e por tantas famílias, ó Senhor, da qual tu formastes, ó Senhor, pois tu és o terceiro elo, ó Pai, nessas casas. Ó Deus, tenha misericórdia. Visita, ó Senhor, as famílias que têm sofrido tanto, ó Deus, pelo ataque do inimigo. Mas o Senhor nos recomenda, ó Deus, aos homens deste lugar, que se levantem como vigias, como sacerdotes fiéis do Senhor, para estarem em constante oração. Ó Deus, que isso arda nos corações desses homens, ó Deus, dessa casa, de tomarem, ó Deus, o seu papel e orarem, ó Deus, e para aquelas mulheres, ó Senhor, solitárias, grande Senhor, tu és o Senhor da casa delas, ó Deus. Tenha misericórdia, Senhor, visita os filhos e as filhas. Contemple os que estão distantes. Contemple, Senhor, os que não creem no Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, e os alcance. Contemple, Senhor, as aflições. Contemple, Senhor, a situação financeira dos teus filhos. E dá ao Senhor um escape. Contemple, Senhor, a saúde dessas famílias, a saúde espiritual. Muitas estão mortas, ó Senhor. Mas tu és poderoso, ó Deus, para dar vida. Então, ó Deus, começando pelo cabeça, ó Deus, fala ao coração desses homens. Fala, ó Deus, ao coração dessas mulheres. Levante, ó Senhor, e renove as suas forças, ó Senhor. Glorifica, ó Deus, o teu santo nome sobre essas famílias, para a glória do teu nome. Liberta os que estão presos, ó Senhor. Livra-os, ó Senhor, do vício, da pornografia, da bebedice, da inveja, do roubo. Livra-os, ó Senhor, da falsidade, da enganação, da mentira. Faz-nos, ó Senhor, uma casa de oração, uma casa temente ao teu santo nome, ó Senhor, para a glória do teu santo nome, ó Deus. Te pedimos também, Senhor, pela recuperação de graça, pois ela irá fazer uma cirurgia, ó Deus, na cabeça. Deus bendito, visite também, ó Senhor, a vida de Sérgio e a saúde da irmã Marli. Quantas pessoas enfermas, ó Deus. Bendito Senhor, tu ouviste, ó Deus, a nossa oração nessa noite. E nós cremos, ó Senhor, que o Senhor nos ouviu, pois assim diz a tua palavra. E rogamos, ó Senhor, que mediante tudo que nós levantamos já a ti, ó Senhor, em oração, que se cumpra, ó Deus, a tua boa vontade sobre nós e sobre esses pedidos. Pois, ó Deus, temos ciência que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E enquanto a nós, ó Senhor, nesta noite, aquece-nos, ó Deus, o coração. Faz-nos dele, ó Senhor, terra boa, Deus, para ao ouvir a tua palavra desse Senhor, que será ministrada nessa noite, ela possa gerar frutos, ó Senhor, a 30, a 60 e a 100 por um. Para que essa palavra não fique em nosso coração, mas que ela frutifique, ó Deus, para alcançar vidas, para a glória do teu nome. Receba, Senhor, a nossa oração nessa noite, para a honra e glória do teu santo nome, ó Deus, no nome de Jesus.
Amém. Que Deus seja louvado. Vocês creem, irmãos, que o Senhor nos ouviu? Louvado seja Deus. Irmãos, essa certeza só os filhos sabem, porque o pai ouve apenas os filhos. Vocês se lembram do texto do filho pródigo, que tomou a herança de seu pai, algo incomum na cultura judia? Toma a herança de seu pai e foge, regala, vive como rei, e ao voltar, o pai que viu seu filho sujo, pois o seu filho saiu com as roupas de casa, limpo, de sandália, roupa de senhor, e voltou sujo, pois ele trabalhava numa pocilga, com fome. E no caminho, o texto diz que no caminho, quando o pai o avistou vindo, reconheceu seu filho. E quando o filho fez um pedido a ele, e o pedido que o filho fez foi para que pelo menos o tornasse como servo. Irmãos, se nós, ou vós que tem filhos, se vosso filho pedir pão, vocês vão dar uma cobra para eles? Não. Porque vós amais os vossos filhos, quanto mais o nosso Senhor, pois a revelação desse amor sobre nós foi manifesta no seu Filho. Que essa verdade redunda em nosso coração, e ao ouvirmos a pregação da palavra, que o nosso coração se alegre nessa noite para a glória do nome do Senhor. Amém? Gostaria de convidar o nosso presbítero Evandro, ele está com uma palavra, que o Senhor possa o abençoar no nome de Jesus. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Aos irmãos que estão em casa também. Um privilégio, mais uma vez, poder compartilhar a palavra do Senhor, falarmos sobre esse Deus vivo, esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso. E nós vamos justamente tratar sobre grandioso e imensurável é o nosso Deus. Irmãos, antes de lermos a porção da palavra do Senhor, todos nós sabemos que nunca iremos conhecer plenamente a Deus. Sabemos disso. Porque nós somos limitados. Pois como conhecer a Deus, que é infinito, que é ilimitado? Como a nossa mente finita vai conhecer a esse Deus infinito? E eu gostaria de pensar um pouco com os irmãos, dizendo e tentando resumir já aquilo que a gente vai tratar nessa noite, dizendo assim: Deus é tão grande, nada foge ao seu conhecimento. Não há lugar onde não esteja presente. Não há nada que não possa fazer. E é com base nesse resumo que eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, no Salmo 139. Esse salmo tão profundo, escrito por Davi, e que nessa noite nós vamos refletir um pouco sobre ele. Salmo 139, nós vamos ler todo esse salmo. Aos irmãos que estão em casa também,
abra sua Bíblia, deixe ela aberta. Nós vamos estar caminhando por todo esse salmo. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Vamos orar? Pai bondoso, Pai misericordioso, nós te louvamos, Senhor. Glorificamos a Ti por esse dia que Tu nos concedeste, ó Pai, e por esse momento tão gracioso de estarmos aqui e ouvir a Tua palavra. Aplica a Tua palavra no nosso coração, abre os nossos ouvidos, a nossa mente, e que a Tua palavra encontre um terreno fértil, preparado, ó Deus, para que possa frutificar. Abençoa a minha vida, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a todo instante, nós somos sugestionados a vivermos o presente de uma forma totalmente individualista. Nós somos levados a pensar, geralmente é assim: primeiro em mim, segundo em mim, terceiro em mim. E se a gente encontrar algum espaço, ou que sobre algum espaço, aí a gente tenta incluir Deus. Geralmente é assim. Vivemos de uma forma automaticamente individualista. Nós somos estimulados a aproveitar a nossa vida de uma forma assim bem intensa.
somos estimulados a isso. Até existe um ditado popular, né, que diz que nós precisamos, a ideia de dizer assim, aproveite a vida, aproveite o melhor da vida, porque quando nós morrermos, nós não vamos levar nada. Então, geralmente, esse ditado popular, ele é muito difundido aí fora. Devemos viver uma vida intensa, aproveitar bem a vida, porque depois que morrer, acabou. Vai ficar só aquilo que a gente viveu intensamente durante a nossa vida. E às vezes nós vivemos assim mesmo. Às vezes nós vivemos dessa forma. Mas, porém, nós precisamos entender que um dia nós iremos prestar contas a Deus. Precisamos entender isso. E nesse dia, o que é que nós vamos justificar a Deus? Você já parou para pensar nisso? Naquele grande dia, o que é que a gente vai dizer a Deus? Ah, eu não tive tempo de te buscar. Ah, ninguém pregou Deus a mim, ninguém falou do seu evangelho a mim. O que é que nós temos, ou o que é que nós iremos justificar a Deus? Se os homens insistem em ser inimigos desse Deus tão grandioso, do qual nós tratamos aqui na leitura do Salmo 139, seu destino é mais do que merecido. E não são poucos os homens que tentam intentar a Deus, irem contra Deus. Não são poucos. E nesse salmo, Davi, ele trata de 3 atributos de Deus, que Deus possui, e que a gente pode tratar aqui como, ou chamar aqui como os atributos que são incomunicáveis. Pelo menos 3. A onisciência, a onipresença e a onipotência. Então é com base nesses 3 atributos incomunicáveis de Deus, da qual Davi trata nesse salmo, que nós vamos tratar nessa noite. E mais um detalhe: não há ninguém que possa fugir ou se esconder desse Deus. Ninguém. Nem podemos nos esconder, nem podemos fugir desse Deus. Por isso que Davi trata sobre a onisciência, a onipresença e a onipotência. E aí eu queria que a gente pudesse acompanhar, a partir do versículo 1 do Salmo 139, e ele vai tratar primeiro da questão da onisciência de Deus. E é bem claro nos versículos 1 e 2, quando Davi ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Você já parou para pensar? Eu tive a curiosidade de dar uma olhada hoje na população, na quantidade de pessoas que compõem a população mundial. Como eu pesquisei hoje pela manhã, com certeza agora esse número já não vai mais valer, porque com certeza nasceu muita gente também partiu, mas eu creio que esse número ele já não é mais o mesmo que era hoje de manhã. Basicamente, são 7.937.884.451 pessoas, até hoje de manhã. É muita gente. 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas. Mas imagine que Deus conhece intimamente cada um desses quase 8 bilhões de pessoas. Conhecer intimamente. Não é como a gente se conhece aqui.
Mas Deus, na sua onisciência, Ele conhece essas quase 8 bilhões de pessoas intimamente. Por isso que quando a gente olha e lê esses 2 versículos, nós vamos entender que esse Deus, Ele sabe tudo a respeito de cada uma dessas 8 bilhões de pessoas. E nós nos incluímos nessas 8 bilhões de pessoas. Eu e você. Por isso que nós não temos como fugir, não temos como nos esconder desse Deus. Ele nos sonda, Ele nos conhece, palavras, atos, pensamentos, motivações, sabe quando nos assentamos, quando nos levantamos para realizar a nossa rotina do dia a dia. Ele conhece nossos pensamentos, e o mais interessante, Ele conhece os nossos pensamentos antes de vir à nossa mente. Ele já sabe. Não temos como fugir desse Deus. Não temos como nos esconder desse Deus. Se eu pensar em algo aqui, você pensar em algo daí, antes de chegar aqui, Ele já sabe. Como Deus é grandioso. Como Deus é imensurável. É esse Deus do qual eu e você, nós pertencemos. E aí ele continua, versículo 3, ele diz assim: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Esse Deus, Ele nos guarda a todo tempo, nenhum dos nossos caminhos lhe é oculto. Ele conhece os nossos caminhos. Por mais que a gente tente pegar um atalho, ou ir por outro lugar, da qual não tenha sido aquele que Deus colocou diante de nós, Ele conhece. Às vezes nós tentamos ser espertos, que há uma diferença aí de ser esperto e de ser inteligente. Às vezes nós queremos ser espertos, e aí eu tento dar um drible em Deus. Ele sabe, Ele conhece os nossos caminhos. Não temos como fugir desse Deus. E aí ele continua, versículo 4. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Ele conhece simplesmente o meu passado, Ele conhece o meu presente, e Ele conhece o meu futuro. Assim é com cada um de nós. Ele conhece os nossos passados, o nosso presente e também o nosso futuro. Por isso que ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Então, não temos como fugir desse Deus. Passado, presente, futuro, isso aqui é para a gente que nós temos um começo e vamos ter um fim. Mas Deus é eterno. Deus conhece, para Ele não existe passado, presente, futuro. Ele conhece tudo isso em relação a cada um de nós. Por isso que nós não temos como fugir. Versículo 5: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. O conhecimento do Senhor a nosso respeito é simplesmente absoluto, porque Ele conhece tudo de cada um de nós. É por isso que Ele pode nos guardar por trás e por diante, e a sua mão está sempre sobre nós para nos proteger. E aí eu queria só aplicar rapidinho esse versículo 5 no contexto em que a gente está vivendo hoje, né? Praticamente 2 anos, contexto de pandemia. E para completar, aparece a nova variante, Ômicron. E aí todo mundo, né, já bota a mão na cabeça, e agora? Eu quero te dizer que Deus nos protege. Eu não estou dizendo que a gente, né, vai querer enfrentar agora essa nova variante, né, e dizer, não, pode vir e tal. Não é por aí.
Mas Deus nos protege, Deus nos cerca, Ele cuida de cada um de nós. Então, acalma o seu coração, não se desespere. Deus tem o controle de tudo. E ele continua, versículo 6: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Isso Davi dizendo. E o versículo 6: o conhecimento infinito de Deus, ele extrapola o nosso entendimento. Podemos até nos esforçar para entendê-lo, porém, é sobremodo grandioso demais, exaltado demais para cada um de nós. Não temos como conhecer plenamente esse Deus. Não temos como conhecer. É interessante que, numa das aulas na universidade, a semana passada e essa semana, a professora está falando sobre conhecimento, níveis de conhecimento. E aí ela citou o conhecimento empírico, conhecimento filosófico, o conhecimento científico e o conhecimento teológico. E é interessante que, na hora de explicar, o conhecimento empírico foi rapidinho, o conhecimento teológico foi mais rápido ainda, mas quando chegou no conhecimento científico e no conhecimento filosófico, aí praticamente foi a aula toda. E aí, principalmente do conhecimento científico, onde ela explanou muito e tal, e que a gente realmente tem que colocar toda a nossa confiança na ciência. E aí aquilo me incomodou, e eu disse: professora, é lógico que cada tipo de conhecimento é válido, mas a gente precisa parar de pensar de que aquilo que a ciência não carimbar não é conhecimento. E aí eu trouxe a professora para o que ela tinha falado, eu acho que em 30 segundos, que foi o conhecimento teológico. Existe um Deus. E eu não preciso, em busca da ciência, provar que Deus existe. Deus existe. Inclusive, para a senhora que está falando aí, se Deus não existisse, a senhora não estava aqui falando, dando a aula. Então, eu não tenho que provar que Deus existe. Ele simplesmente é. Eu tive que falar isso. Não pude me segurar. E ela entendeu. Do mesmo jeito, esse conhecimento infinito de Deus, ele extrapola o nosso entendimento. Eu não tenho como provar cientificamente que Deus existe. Para mim, simplesmente ele existe. Deus é Deus. Por isso que ele é onisciente. A partir do versículo 7 até o versículo 12, Davi vai tratar sobre a onipresença de Deus. E aí no versículo 7, eu vou ler do 7 a 10, ele diz assim: para onde me ausentarei o teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Deus está em toda parte, ao mesmo tempo. Você conhece algum filósofo, algum outro Deus que pode estar em todo o tempo, em todos os lugares, ao mesmo tempo? Aqui não se trata de panteísmo, né? Não é aquela ideia de que muitos naturalistas dizem que Deus é tudo, tudo é Deus, Deus está na natureza, a natureza é Deus. Não tem nada a ver com panteísmo. Deus é Deus, e Deus é uma pessoa distinta da sua criação. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, porém Ele continua sendo Deus,
totalmente diferente da sua criação. É esse Deus que eu e você, nós servimos, nós conhecemos. Deus na sua onipresença. Mas será que há algum lugar que nós, como seres humanos, como homens, podemos fugir do Espírito Santo de Deus? Não temos como fugir, não temos como nos esconder. E ele continua, o 11 e o 12, ele diz assim: se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Eu não sei se já aconteceu com você em alguma época da sua vida, de você tentar se esconder de alguém, apagando a luz do quarto, da casa, do ambiente lá onde você estava, até brincando mesmo. Não, eu vou apagar a luz aqui para não ficar nada aceso, para fulano não me encontrar. E às vezes a gente, quando apaga mesmo, dependendo de onde você esteja, quando você apaga, realmente é escuridão total mesmo. Nem a gente se vê, né? Escuridão total. Mas é interessante que aqui, mesmo as trevas, para Deus elas se transformam em luz. Por isso que nós não temos como fugir e nos esconder de Deus. Porque a noite não pode excluir a presença de Deus. As trevas não podem excluir a presença de Deus. Porque onde Deus chega, há dia, há luz, e as trevas vão embora. Então a gente não tem como fugir desse Deus, não temos como nos esconder desse Deus. Por isso que é absolutamente impossível escapar da presença de Deus. Não temos como escapar da presença de Deus. E aí, a partir do versículo 13, Davi vai tratar sobre a terceira característica desse Deus, a sua onipotência. Do 13 até o 18, ele vai tratar da onipotência de Deus, e é interessante que, nesse contexto aqui, ele vai demonstrar essa onipotência de Deus através do desenvolvimento maravilhoso, quando nós olhamos para um bebê sendo formado no ventre da mãe. Meus irmãos, como é grandioso nós observarmos um bebê sendo formado no ventre da mãe. Como é grandioso. E é interessante que a ciência, ela já avançou muito, e é verdade, a ciência realmente, ela já avançou muito. Porém, ela jamais terá a capacidade de produzir um outro ser humano. Jamais, jamais. E eu fui dar uma pesquisada aqui também, pelo menos de algo aproximado em relação a cada um de nós como seres humanos. E eu descobri mais ou menos assim: cada um de nós como seres humanos, nós possuímos aproximadamente 60 trilhões de células. 60 trilhões de células. 160 mil quilômetros de fibras nervosas. Vá somando aí. Você é bom de conta, vá somando aí. 60 trilhões, 60 mil quilômetros, quase 100 mil quilômetros de vasos responsáveis por fazer o sangue circular pelo corpo, 250 ossos, e isso sem falar nas juntas, nos ligamentos e nos músculos. Só Ele é Deus. Será que a ciência consegue, através de algum robô, de algum, sei lá, né, produzir um ser humano mais ou menos dentro dessas características aqui? Acho que não.
E quando a gente trata, né, da onipotência, eu me lembro que em 2018 morreu aquele físico Stephen Hawking, né, aquele da cadeira de roda, tal, aquele que muita gente viu. E uma frase que ele citou, eu não sou contra, nem quero ser contra ele, nem aquilo que ele deixou. E ele citou uma frase, eu até copiei aqui, ele diz assim: olhe para as estrelas e não para os seus pés. Tente entender o que você vê e imagine o que faz o universo existir. Seja curioso. Foi uma frase dele. E eu fiquei pensando, né, nessa frase e aquilo que ele passou a vida estudando. E eu até coloquei aqui também. O legado que ele dedicou à sua vida, ele morreu aos 76 anos, e o legado que ele estudou foi, ele criou a teoria da singularidade do espaço-tempo, aplicando a lógica dos buracos negros a todo o universo. E aí eu fiquei me perguntando, dedicou a sua vida para estudar os buracos negros no universo. A pergunta é, para mim e para você, nós vamos aplicar ou usar em quê? Mas a pergunta que eu faço para cada um de nós, será que nós já não sabíamos, não da existência dos buracos negros, mas, por exemplo, de quem criou o universo? Só basta a gente ler os capítulos 1 e 2 de Gênesis, está lá. Todo mundo tem a Bíblia. Capítulo 1 e 2 de Gênesis. Deus relata a criação. A pergunta é, não sou contra, mais uma vez. Para mim e para você, vamos usar a teoria da singularidade do espaço-tempo. É até difícil, né? Vamos entender agora buracos negros no universo. A gente vai usar em que mesmo? Só Deus é grande. E Ele se revelou para cada um de nós através da sua palavra. E é por isso que muitos cientistas, muitas pessoas, assim, muitos intelectuais, às vezes é muito mais fácil você acreditar, crer, investir a sua vida na existência de buracos negros do que crer em Deus. É por isso que nós vemos tantas pessoas crendo em tantas outras coisas e se distanciando cada vez mais de Deus. Esse é o nosso Deus, onipotente, terceiro atributo de Deus. E a partir dos versículos 13 até o 18, Davi diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Meus irmãos, e aqui nós vemos a grandeza desse Deus que formou a cada um de nós no ventre da nossa mãe. Cada detalhe da nossa estrutura, quando estávamos ali sendo formados, expressa a onipotência de Deus. Cada detalhe. Só Ele tem o poder de criar. Só Ele tem o poder de criar. Quanto mais pensamos nas maravilhas do corpo humano
em sua organização, sua complexidade, sua beleza, mas nós nos admiramos com o fato de que Deus ter criado cada um de nós. É maravilhoso demais quando a gente para pensar e que jamais ninguém vai se igualar a Deus para tentar formar um ser humano assim como Ele nos criou. Tão complexo, mas tão maravilhoso, porque foi obra das mãos de Deus, da criação de Deus. E Deus, Ele contemplou e contempla cada ser humano na fase preliminar da existência de cada um de nós, porque Ele nos contempla ainda quando nós estamos em processo de formação. Cada dia, cada detalhezinho ali que o ser humano, vai sendo formado e tal, durante aqueles 9 meses ali de gestação, depois vem ao mundo, e Ele não só conhece enquanto nós estamos sendo gerados ali no ventre da nossa mãe, Ele nos conhece também depois que vimos a esse mundo. Ele também nos conhece. Essa é a maravilha de Deus, porque antes mesmo da mãe saber que está grávida, Ele já nos conhecia. É interessante, quando a mulher ali recebe a notícia ali que fez o exame e está grávida, e fica contente, feliz, alegre e tal, mas antes disso, Deus já nos conhece, já nos conhecia. E todos os dias da nossa vida, é interessante a gente observar aqui, porque os dias da nossa vida, eles não foram escritos no meu livro, no seu livro, mas eles foram escritos no livro de Deus. Por isso que Ele já sabe tudo aquilo que vai nos acontecer. E aqui cabe pelo menos 2 detalhes. Primeiro, o aborto. Tantas são as pessoas que defendem o aborto, mas a vida já é gerada no primeiro momento, já passa a ser vida. Na hora que alguém aborta, é uma vida a menos ali. Então, por isso que nós somos contra o aborto. E o outro contexto é: não existe acaso. Não existe acaso. Tudo é dentro do propósito de Deus. Porque cada dia da nossa vida já foi escrito por Ele. Ele já sabe os nossos dias. Então nós não vivemos por acaso, por algo que vai acontecendo dia após dia das nossas vidas. Nós temos um propósito. E Deus tem um propósito na nossa vida. Você não está aqui hoje por acaso, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. E foi propósito de Deus hoje você está aqui. Por isso que nós não também cremos em acaso. Mas Deus sabe o que acontece na nossa vida dia após dia. Versículos 17 e 18, só reforçando, quando ele diz: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Davi aqui, ele fica maravilhado como Deus planejou de forma tão minuciosa a criação. E que jamais ele tentaria compreender essa infinitude de Deus. Apenas ele fica maravilhado com tão grandiosa obra da criação. Dos versículos 19 ao 22, ele continua dizendo assim: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. E aí,
Davi aqui, depois de ter tratado sobre a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus, ele trata dos homens que ousam a se voltar contra o Senhor. E aí ele conclui que o castigo para esses homens é merecido. E quantas são as pessoas, às vezes pessoas até que a gente conhece, que intentam contra Deus, que são contra tudo aquilo que Deus fala a cada um de nós, como Deus se revelou a cada um de nós. Então, para esses homens, o castigo para eles é merecido. E aí ele encerra o Salmo 139, dos versículos 23 e 24, com uma oração. Porque ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E essa oração que Davi termina esse salmo, ela deve ser sempre apropriada para cada um de nós como povo de Deus, porque conhecendo quem somos e o que devemos fazer, e é justamente isso que Davi fez, nós precisamos reconhecer que somos pecadores e que carecemos da presença do Senhor cada dia da nossa vida. Nós precisamos também fazer, assim como Davi fez, colocar essa oração em prática na nossa vida, porque nós devemos olhar para cada um de nós, eu olhar para mim, você olhar para você, e entendermos que nós somos simplesmente pecadores e que nós carecemos da presença de Deus. Porque se Deus não estiver presente na nossa vida, praticamente a nossa vida ela fica sem sentido. E foi assim que Davi reconheceu e finalizou esse salmo, quando ele diz assim: ó, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. E como é que a gente pode aplicar todo esse Salmo 139 na nossa vida? Precisamos, pelo menos, resumir assim: a nossa vida, ela pertence a Deus. Precisamos ter isso como convicção. A nossa vida pertence a Deus. Foi Ele quem nos formou. Precisamos ter essa outra convicção. Foi Deus que nos formou. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não viemos de um processo evolutivo. Foi Deus que nos criou. Deus nos formou. É Ele que nos mantém. Não sou eu que me mantenho. É Deus que mantém a cada um de nós, a mim e a você. É Ele que nos sustenta. Não sou eu que me sustento. Eu posso até tentar ter essa ideia, dizer, eu me sustento porque eu trabalho, eu coloco as coisas em casa e tal, mas, na verdade, se não for Deus nas nossas vidas, nós não temos como nos sustentar. Então, é Deus que nos sustenta. É Ele que nos livra. Não sou eu que me livro, mas é Deus que nos livra. É Ele que nos protege. Não sou eu que me protejo. Eu posso até tentar evitar o mal, o homem mau, mas é Deus que nos protege. E aí, a pergunta para a gente finalizar e você refletir: com base em tudo isso, o que temeremos? Porque a quem nós vamos temer? O que nós vamos temer? Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração, que o Senhor restaure a nossa convicção de quem é esse Deus. De repente nós
naquele dia onde Deus nos encontrou, quando nós reconhecemos que a partir daquele dia Deus é que ia ser o Senhor e Salvador das nossas vidas. Às vezes nesse processo até hoje, eu não sei quanto tempo cada um tem, mas às vezes nós deixamos de crer no Senhor. Às vezes tantas coisas durante a nossa vida, a nossa caminhada cristã nos faz esquecer o tamanho desse Deus. Às vezes nós olhamos para os problemas, para as circunstâncias e esquecemos um pouco de Deus. Mas nessa noite eu queria, assim, que você pudesse crer nesse Deus, porque precisamos entender quão grandioso e imensurável é o nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Amém? Graça e paz, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor por estar se revelando cada vez mais a nós. Esta noite Ele trouxe sua palavra para falar da sua onisciência, onipresença e onipotência, e como é grandioso nós percebermos que o nosso Deus é assim. Que Ele possa gerar cada vez mais temor em nosso coração e sermos gratos ao Senhor, porque Ele é Deus, imensurável, maravilhoso Senhor. Nós bendizemos o Teu santo nome, somos gratos a Ti, ó Pai, por Tu tens sido, Senhor, o Deus que se revela, Senhor. Tu tens, ó Deus, enriquecido o nosso coração e a nossa mente, ó Senhor, com a Tua palavra, para que venhamos a vislumbrar, Senhor, a grandiosidade do Teu ser e todas as Tuas bênçãos que enviaste do alto sobre nossa vida. Meu Deus, ser chamado de filho do Altíssimo é grandioso demais. Que o Senhor, ó Deus, possa alegrar o coração dos meus irmãos e todos, ó Deus, que têm isso já bem firmado em seu coração, porque o nosso Deus é grande, o nosso Pai é tremendo, é fenomenal. Oh Senhor, bendito seja, Senhor. Então nos leva, Senhor, em paz e segurança, nos faz ainda meditar mais ainda sobre tudo que revelaste ao nosso coração e edifica-nos, Senhor, para o louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito sejam derramadas sobre todos, desde agora e para todo sempre. Quem concorda diga amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.